Os neandertais são definitivamente um dos povos antigos mais enigmáticos. Hoje, tanto europeus quanto asiáticos possuem de 1 a 4% de DNA neandertal. 98% dos brasileiros possuem DNA neandertal. Mas a pergunta é: de onde eles vieram? De uma perspectiva bíblica, os neandertais se originaram após a confusão em Babel, que fez com que novas línguas se originassem, formando assim novos povos. Segundo um estudo genético publicado pela Respostas em Gênesis, os neandertais eram descendentes de Cã, o segundo filho de Noé. Cã está associado aos haplogrupos AE, encontrados na África e em partes do Oriente Médio. Essa associação se baseia na tradição bíblica de que Cã é o ancestral dos egípcios, etíopes e de outros povos africanos. Diferente da percepção comum, nem todos os descendentes de Cã habitaram a África. Casluim, por exemplo, deu origem aos filisteus. Os filisteus eram de origem camítica, mas habitaram originalmente a Europa, depois a faixa de Gaza e Israel. Também temos os hititas, filhos de Et, descendentes de Cã, que falavam línguas indo-europeias, mas eram de origem camítica, não semítica ou jafetita. Agora, os neandertais e os denisovanos, um povo nômade relacionado aos neandertais, são vistos descendendo de Noé na linhagem de Cã e ramificando-se dos haplogrupos B junto com a amostra 00 a 00. Nesta árvore do cromossomo Y enraizada em Noé, os homens modernos no haplogrupo A compartilham ancestralidade comum com neandertais e denisovanos. A raiz de Noé é atribuída à data de 2500 a.C., sendo esta uma data comumente aceita do dilúvio. A data de separação dos haplogrupos A e B é atribuída a 2100 a.C. de acordo com o cientista Jeanson. Assim como os hititas, os neandertais podem ter feito parte do grupo de línguas indo-europeias, que migraram da Torre de Babel, na Mesopotâmia, na região da Suméria. De Babel, os neandertais, ou pelos menos seus ancestrais, migraram através da Anatólia, norte da África e Ásia. O Oriente Médio foi uma encruzilhada para os neandertais. Curiosamente, a maioria dos fósseis de neandertais que foram descobertos no Oriente Médio vem de Israel. Na caverna Tabon, no Monte Carmelo, onde Elias derrotou os profetas de Baal, foram achados fósseis de neandertais e humanos modernos, provando que eles eram humanos como nós e conviveram com nós. Os neandertais se espalharam pela Ásia e Europa durante a era do gelo pós-diluviana. Alguns viviam em tendas. Outros foram forçados a viver em cavernas. Some-se a isso a densa cobertura de nuvens, bloqueando a luz ultravioleta, produtora de vitamina D. A necessidade de usar roupas pesadas e talvez a má alimentação, as únicas fontes alimentares significativas de vitamina D são peixes gordurosos e gema de ovo, raramente consumidos pelos neandertais. E o resultado é o raquitismo, uma doença óssea deformante causada pela falta de vitamina D, e a artrite. Aliás, muitas das características dos neandertais, sobrancelhas salientes, dentes apinhados para frente, deterioração do queixo, desgaste excessivo dos dentes, podem ser características de pessoas muito idosas. Os neandertais eram muito inteligentes. Faziam armas, amuletos e objetos de ossos. Pinturas nas paredes, peças religiosas e até mesmo enterravam cerimonialmente seus mortos. Eles coexistiram com várias civilizações antigas. Inclusive, eles podem ter sido mencionados em Jó 24:30, onde diz que eles eram expulsos dentre as pessoas das cidades e tinham que habitar os barrancos e cavernas. Talvez não fossem neandertais, mas é interessante de se pensar. Como mencionado antes, os asiáticos, incluindo os antigos hebreus, podem e muito provavelmente tinham uma quantidade significativa de DNA neandertal. Dentre essas pessoas, a maior de todos os tempos, Jesus Cristo, pode ter tido, mas isto ficará para o próximo vídeo. A evidência do Monte Carmelo prova que neandertais e os ditos humanos modernos coabitaram juntos. Os hebreus e outros povos semitas se misturaram com o povo neandertal. Isso explica a quantidade significativa de DNA neandertal em asiáticos e europeus. Até mesmo os próprios evolucionistas concluíram que os humanos anatomicamente modernos e os neandertais se cruzaram pela primeira vez no Oriente Médio. No entanto, é improvável que esse seja o caso. Assim,
concluímos que os Neandertais eram descendentes de Cã, que se originaram após a confusão em Babel e que desapareceram ao fim da Era do Gelo.